Senhor presidente, retorno agora a essa tribuna para falar de uma má notícia. Chegamos a 313 mil desempregados no Distrito Federal. São 14 mil pessoas a mais de julho para agosto. 18,3% da população economicamente ativa, sem trabalho. Dados da própria Secretaria de Trabalho e da Codeplan. A gente sabe que o desemprego estrutural, como fenômeno, não é uma particularidade do DF, porém nos atinge profundamente. 313 mil pessoas é muita gente sem emprego e renda, sem acesso ao trabalho, e por consequência, 313 mil pessoas vulneráveis a diversos riscos sociais, à violência, à subnutrição, às dificuldades, aos conflitos familiares. A gente sabe que a falta de emprego, não ter trabalho, é algo realmente muito sério na vida de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, de uma cidade. Obviamente, os governos não são os únicos responsáveis pelas dinâmicas econômicas e, consequentemente, pelo desemprego. Por outro lado, desde que nós iniciamos este novo governo, nós recebemos aqui na Câmara quase que uma dezena de projetos, são muitos projetos, de isenção tributária. Renunciar impostos para o setor produtivo, melhorar e avançar e gerar mais emprego. Renunciamos a alguns impostos, reorganizamos outros e o resultado não veio. Me lembra muito as medidas de 2 anos e meio atrás, do governo Temer, no sentido de soltar a carga tributária, de alguma maneira fazer ajustes nas regras, nos padrões trabalhistas, nos formatos, nos normativos, nessa perspectiva de atender aos interesses do mercado, como se o mercado fosse um ente homogêneo, inclusive, que tivesse por objetivo contribuir com a sociedade. Óbvio que os empresários querem trabalhar, querem gerar riqueza, empregar as pessoas, mas a dose da isenção tributária ela precisa ser sempre muito bem pensada para o tiro não sair pela culatra. Porque quando o Estado ele renuncia, e renuncia sem um efeito direto, sem um cálculo muito preciso de como isso vai impactar a economia e vai aumentar a produtividade, emprego e renda, acaba que ele vai concentrar a renda, vai deixar de arrecadar e vai deixar de investir justamente naquelas áreas prioritárias que podem impulsionar o desenvolvimento econômico. E é o que acontece no DF. O governo cancelou o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura. 269 projetos, 25 milhões de reais. Quantos empregos deixaram de ser gerados com o corte do FAC? O governo não está aplicando os recursos da educação como deve. Os recursos do PEDAF. Quantos empregos os pequenos reparos, as pequenas obras nas escolas geram nos territórios? O governo está contingenciando recursos em diversas áreas importantes, em projetos, em programas. O governo está deixando de investir em assistência social. E é justamente esse tipo de investimento que garante às pessoas as condições mínimas de vida para poderem retornar ao mercado de trabalho. O que o governo tem investido, por exemplo, em qualificação profissional? Em educação técnica e profissional? Quais são as propostas? Não se tem. Então, não existe desenvolvimento econômico sem investimento social. Não existe desenvolvimento econômico sem investimento em infraestrutura, sem investimento em educação, sem investimento, inclusive, na cadeia produtiva da cultura, que foi, talvez, o maior erro do governo até agora, ter retirado recursos da cultura, que movimenta toda uma economia, chamada economia criativa, a produção cultural no DF, e que inviabilizou aí, ao longo desse ano diversos projetos, diversas ações, diversos encontros, atividades culturais que empregam, que geram renda. Então, concluindo, o governo é responsável pelo desemprego aqui no DF? Sim. O GDF é um dos responsáveis pelo aumento do desemprego no DF, porque deixou de investir nas áreas prioritárias que poderiam contribuir para a dinamicidade, para o aperfeiçoamento da nossa economia local. E continua assim, continua ali, cabeça dura. Não vai voltar atrás no FAC. Não vai liberar o PEDAF. Continua insistindo no erro. Por que não ter humildade e falar, erramos? Erramos na dose de renúncia tributária, erramos ao cancelar o FAC,
Erramos ao segurar o dinheiro do PEDAF. Vamos melhorar, vamos mudar a postura. Não, continuam. Falta de humildade, arrogância, prepotência, achar que são os donos da verdade, que os parlamentares nunca têm razão, principalmente os da oposição. É preciso rever os rumos, ter um pouquinho mais de lucidez, ter um pouquinho mais de critério na adoção dos projetos, na implementação das medidas que vão impactar a economia local. Não dá mais. 313 mil desempregados é um absurdo, é uma catástrofe para o Distrito Federal. Isso é uma tragédia. Então, a gente espera que o governo tome consciência e tome o rumo do compromisso com a população, para que a gente tenha justiça social, para que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, equilibrado na economia e em todas as outras áreas da sociedade. Obrigado, presidente.